série Echo acabou de estrear e eu já maratonei inteira. Então, neste vídeo, eu vou te fazer uma análise, te dar minha opinião e te dizer se vale a pena ou não assistir. Sem dar spoiler. Let's go! Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. A empolgação que eu tinha com a Echo era enorme, pois a gente sabia que ia ter o Daredevil e o Kingpin, que é, sem sombra de dúvida, um dos meus vilões favoritos. E até porque a gente sabia faz tempo que ia ser para maiores de 18 por causa da violência extrema que estava anunciada. E então a gente estava esperando uma série cheia de ação e bem rápida, né? E claro, porque a Marvel com essa série estreou o selo Spotlight, que tem muita gente falando por aí que é para trazer um conteúdo mais violento e não tem nada a ver com isso. Na verdade, é para trazer histórias mais pé no chão, com heróis mais urbanos, sabe, mais naturais, e para separar do universo MCU, que não vão ter nada a ver com o universo MCU. Isso para facilitar a vida da gente, não precisar ter que assistir 2.380 horas de séries ou filmes para poder entender alguma coisa. Então, nesse sentido, é bem legal. E sabemos que com certeza nesse selo vai entrar a última série do Demolidor, que vai sair ainda neste ano. E com sorte a gente vai ver ali também aquelas séries da Netflix que a galera tanto curtíamos. Punisher, Jessica Jones, Luke Cage, que encaixam perfeitamente nesse novo selo. E que, dito seja, entraram para o canon da Marvel nessa semana. Agora, voltando para Echo. Para quem não conhece a personagem, apesar de termos visto ela brevemente no Gavião Arqueiro, ela apareceu por primeira vez num HQ do Daredevil lá em 1999. Ela é deficiente auditiva e nativa-americana. No HQ, o pai dela foi assassinado quando ela era criança, e ela foi criada pelo Kingpin, que a fez acreditar sempre que quem tinha matado o pai era o Daredevil. Ela não tem superpoderes, mas tem o dom de poder imitar o estilo de luta de qualquer pessoa, e assim como, por exemplo, executar música, apesar de não escutar, porque ela consegue perceber as vibrações do som e até dos lábios das pessoas. E com isso ela consegue até imitar a fala, consegue falar de alguma forma, porque consegue imitar o movimento dos lábios das pessoas e as vibrações que elas fazem quando falam. Então, muito legal. Sem contar que de criminosa vigilante, ela se redimiu e passou a ser o Ronin, e até formou parte dos Novos Vingadores, como a hospedeira da Força Fênix, ou seja, muito fodona. Na série, Maya não tem exatamente superpoderes, ela tem uma habilidade incrível de luta, um tanto sobrenatural. De fato, não ficou muito esclarecido se ela tem superpoderes, se ela não tem, se tem às vezes, quais são esses superpoderes. Então, essa parte ficou um pouco meio que confusa e não bem diferente dos quadrinhos e não melhor. A história está muito focada, faz muito ênfase na cultura Choctaw e como os antepassados influenciam em Maya Lopes. De fato, o primeiro capítulo começa com uma cena de um antepassado que me fez lembrar muito a Kaori do capítulo 6 de What If. E depois, nos capítulos seguintes, tem outras cenas com antepassados que depois vão nos assombrar ao longo da série. Tudo se passa 5 meses depois dos acontecimentos do Gavião Arqueiro, onde Maya Lopes atira no rosto do Rei do Crime em vingança por ele ter mandado matar o pai. Aí ela volta para a cidadezinha da sua família, onde o Rei do Crime também roda seu império. O motivo do retorno dela para sua cidade, na verdade, para mim é meio nonsense, pois nesse momento ela pensava que Fisk estava morto e ela ainda estava distanciada de toda a família. Então não faz sentido algum ela querer mandar uma mensagem para a gangue do Rei do Crime, que ela achava que estava morta, desde a cidadezinha da sua família, conhecendo as consequências que isso causaria. Nada a ver. O ritmo da série também eu achei um pouco lento. Por exemplo, Maya conversa com a família toda em linguagem de sinais. Aí tinha alguns que falavam palavra por palavra, as senhas, e outros que não falavam ou sussurravam.
Ou seja, você pode falar normalmente com uma pessoa com problemas auditivos, enquanto faz linguagem de sinais, que isso até ajuda algumas pessoas a te compreenderem, porque conseguem ler os lábios, a maioria, por não dizer todas as pessoas com deficiência auditiva. Então acho um pouco ridículo que a Maya não consiga fazer isso. Tudo bem separar do quadrinho e não querer manter as coisas, mas isso eu achei demais. Agora, sobre a prometida violência extrema, pois é, não rolou. Sim, houveram algumas cenas de luta bem legais, bem coreografiadas, mas nem foi tanto quanto se esperava. E nem falar da esperada presença do Demolidor, que foi, sim, muito bonitinho, uma luta bem legal, mas nos 98 segundos que ele durou na tela, não deu nem para matar a saudade. Outra coisa que não curti nada da edição foi que tinha uns flashbacks tirados daquelas cenas dos ancestrais da Maya que se repetiam o tempo todo. Assim, muitas vezes, em cenas que não tinham nada a ver. Tipo uma assombração, sabe? Eu achei muito chato. Não curti, não gostei. E a luta final? Bom, posso te dizer que de luta não teve nada. Teve sim uma roupa horrorosa. Poxa, Marvel, sério, com tanta roupa bacana que vocês têm por aí, roupa como a do Ronin, a que usava a Maya nos quadrinhos mesmo, ou até a jaqueta de couro que ela usou no começo do seriado, qualquer coisa podia encaixar melhor do que essa coisa horrorosa que fizeram. Se tenho que resumir em uma palavra, já que não vou dar spoiler, cringe ou absurdo, o que você preferir. Agora, uma coisa que eu curti bastante foi a música. Realmente a trilha sonora foi massa, gostei. E sobre as atuações, ainda bem que o elenco está repleto de atores incríveis, né? Porque se dependêssemos da atuação da Laqua Cox no papel da Maya, a gente estava perdido. Gente, a expressão facial dela não mudou em nenhuma cena da série. Foi sempre a mesma. Até o Billy Jack se saiu melhor. E sim, na minha opinião, quem salvou a série foi o Wilson Fisk, apesar de terem nerfado ele demais. Ele ficou muito molenga. Sabe, eu esperava que a raiva dele surgisse e trouxesse aquela violência que a gente estava esperando, mas não rolou. Assim, rolou uma vez e foi num flashback. Então, nada. Confesso que pela falta de carisma da Maya, apesar do sofrimento dela e tudo mais, eu só consegui me emocionar e empatizar uma vez em toda a série, e foi numa cena do Kingpin. O que sim me deixou bastante empolgada foi a cena pós-crédito, que tem uma relação direta ou com o Demolidor e com o Spider-Man 4, assim, muito legal. Mas então, vale a pena assistir Echo? Só se tiver muito tempo livre. E por essas pequenas coisinhas que eu contei também, que salvam um pouco, e eu particularmente considerei como uma prévia do Daredevil. Se não, mas acho que ficou evidente que aquela empolgação que eu tinha virou decepção. Agora me conta você aqui nos comentários. Você já assistiu, começou a assistir a série? E o que achou? Está ansioso com a estreia do Demolidor? E das outras possíveis séries que entrariam no selo Spotlight, qual delas você estaria esperando, mais empolgado para ver? Eu, por exemplo, que eu morro de vontade de ver, seria Punisher. Mas para não falarem que eu não sou fã de personagens femininos, também curtiria a Jessica Jones. Bom, pessoal, por hoje é isso. Aproveita que está por aqui e dá uma olhada nos meus outros vídeos do canal, tem pouquinha coisa, mas quem sabe você curta e já aproveita e me dá aquela força se inscrevendo no canal. Valeu pela companhia e até o próximo vídeo.